certeza que vai ser muito poderoso. Eu quero continuar, eu não vou ministrar o que está na revista, tá bom? A pastora Luísa hoje sentiu uma direção no coração, e eu creio que ela é realmente algo de Deus. Nós nos organizamos, nos preparamos, mas às vezes o Senhor muda a nossa agenda, e nós temos que ter a sensibilidade do Espírito, e eu realmente creio que tem muito a ver com aquilo que o Senhor começou a fazer no domingo passado. E nós cremos realmente que existe uma chave espiritual que conduz toda a nossa vida, que é um conceito divino, um princípio de Deus, e que nós precisamos constantemente nos lembrar dele, e precisamos vigiar para não sair disso. O conceito de Deus é que Deus criou todas as coisas, e depois a Bíblia fala que ele descansou no sétimo dia. Ele trabalhou 6 dias e Deus descansou. Deus não descansou porque ele estava cansado, porque Deus não cansa. Para Deus, a palavra descanso tem uma ligação com prazer. Deus fez tudo e depois ele desfrutou, ele percebeu que tudo era muito bom e ele desfrutou no sétimo dia. E esse é um princípio poderoso. E a Bíblia fala que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quantos dizem amém por isso? Foi criada a imagem e semelhança. Por isso, você e eu fomos chamados para viver o mesmo estilo de vida de Deus. Quem está me entendendo? Deus vive no estilo de vida do descanso. Você é como uma luva que foi criado para conter a mão. E você foi criado exatamente no formato de Deus. A luva sem a mão não tem valor nenhum, não tem utilidade nenhuma, é vazia. Mas quando a mão entra na luva, ela ganha vida, ela ganha valor, ela ganha utilidade, ela se torna preenchida. No momento em que Deus está na sua vida, tudo muda. Mas também é aí que você precisa aprender a viver o estilo de Deus. Um irmão, hoje, no final da palavra, ele falou para mim: pastor, eu estou muito ansioso, a situação que está acontecendo na vida dele. E ele fala: quando eu ouço o senhor falar, pastora Luísa, de descanso, eu até tenho inveja, porque para mim é como se, quando eu ouço essa palavra, é como se eu dissesse para você que eu sou tão ignorante realmente a conseguir descansar, que eu não sei se é de comer ou de passar no cabelo. Ele não usa essa expressão. Eu falei: eu compreendo você. Eu compreendo que às vezes não é tão simples, tão fácil você simplesmente descansar no meio de uma luta terrível. Mas, no entanto, não muda o fato. Deus te chamou para esse estilo de vida porque é assim que Deus vive. Porque o descanso é a grande prova da fé. E é na hora que a fé é acessada que o céu se abre, que as coisas acontecem. E eu estava dizendo isso para ele: olha, tem coisas, eu vou orar por você, eu falei para ele, mas Deus está te chamando para uma experiência com Ele. Se você está passando uma luta que está produzindo algum tipo de ansiedade, medo no seu coração, eu falei: agora é a oportunidade que você tem de se aproximar. Eu falei: eu não sei que tipo de relação você teve com o seu pai terreno, mas você precisa aprender a ter uma relação com o seu pai do céu agora. Você precisa aprender a se achegar para conversar com ele, abrir o seu coração, expor as suas fraquezas, seus temores, a sua ansiedade. Eu não sei como que faz isso. Fala com ele, fala inclusive que você não sabe orar. Abre o seu coração. Nos momentos, muitos de nós perdemos a oportunidade de construirmos uma história espiritual. No momento da dor, da luta, da dificuldade, é o momento que você tem a oportunidade de se achegar a Deus e começar um relacionamento. A Bíblia fala que a unção de Deus na sua vida vai te ensinar todas as coisas. As pessoas querem, às vezes, uma fórmula, uma receita pronta. Pastor, me dá uma receitinha, como se fosse um remédio que servisse para tudo, não é?
e que está tudo escrito ali, faz ponto 1, ponto 2, ponto 3. Isso é religião, gente. Quando se trata de vida cristã, é um relacionamento, porque cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma maneira de ser. O que toca às vezes você não me toca, e o que mexe comigo para você não é nada. Nós sempre achamos que a nossa luta e o nosso problema é o pior que existe, que nunca vai ter um pior. Mas acredite em mim, tem. Nós às vezes achamos que nunca vai passar, mas acredite em mim, não tem noite escura, longa demais, que não amanheça. Vai amanhecer. Eu sei que parece que não vai, mas vai. Às vezes nos desesperamos com tantas coisas e perdemos a chance às vezes de parar um pouquinho e dizer: olha, já experimentou orar? Para ver o que pode acontecer? Dá um passo. Deus está nos chamando para isso. A obra de Deus está pronta, e nós apenas devemos entrar nela. Tudo que Deus precisa fazer, Ele fez. Veja que quando tudo estava pronto, aí Deus criou Adão. Gente, antes que eu me esqueça, nossa escada rolante está funcionando. Vou mandar deixar ligado, ao terminar você passeia lá. Pastor, isso é uma bobagem. É mesmo, mas a gente gosta de brincar. Você precisa aprender a desfrutar com seu pai. Que é uma bobagem, eu sei, mas a maioria das coisas é bobagem. Mas Deus também gosta de te abençoar. E Ele tem condição para abençoar você em todas as áreas. Não limite o poder de Deus. Então alguém pede para o pastor Michel mandar deixar ligado lá. Não sei eu acho que está ligado. Devia ter assistido o culto lá em cima hoje, né? Ficado vazio, fechado aqui só para você subir lá. Oh Deus, você tem que ser como criança. Eu sou assim. Quando eu ganho um brinquedo novo, eu gosto de brincar. Mas volta para cá. Então veja que quando Deus foi criar o homem, tudo estava pronto, o trabalho já estava concluído. Deus já havia entrado no seu descanso, e só então o homem é convidado para participar. Como Adão, nós apenas devemos cultivar o que Deus já plantou, o que Deus já fez. Nós apenas participamos desse desfrute, desse descanso. Isso é uma revelação, nós precisamos compreender isso, precisamos ter os olhos abertos para isso. O homem foi criado no sexto dia, e o primeiro dia dele é o sétimo. É como se você fosse trabalhar, e o primeiro dia de trabalho, seu patrão dissesse: vai para casa descansar. Porque eu não quero que você trabalhe estressado. Eu disse isso para vocês outro dia. Você percebe que a noite, o dia começa à noite? Meia-noite começa o dia. Em Israel, às 18 horas. Porque o dia, para Deus, não começa trabalhando, começa descansando. Eu sei que você pensa que você trabalhou o dia inteiro, agora você vai descansar. Não, na verdade você dormiu a noite inteira, agora você vai trabalhar. Mas se você não... Esse é só um princípio. É que Deus quer te ensinar que você... Olha, amado, deixa eu falar uma coisa, todo carinho para você. Você precisa entender isso. Cada coisa que é criada, até mesmo pelo homem, tem uma programação. Então, esse LED tem uma programação. Ele não funciona fora dessa programação. Tem um programa que gere ele. Senão as coisas não... Se eu tentar fazer de outra maneira, ele não vai ligar. Quem está me entendendo? O microfone segue um princípio que foi programado para isso. Seu celular tem um programa que roda ele. E você foi programado para viver de certa maneira, igual o seu pai, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então você foi programado para viver da mesma maneira de Deus, do sistema de Deus, se assim eu posso falar com toda reverência. Então eu vou te fazer uma afirmação muito séria. Quando você tenta viver de outra maneira, a sua vida não funciona. Está me entendendo? Você quebra. Não vai. Você não foi programado para viver estressado.
Você não foi programado para viver ansioso. Você não foi programado para viver com medo. Por isso é que as coisas estão travadas. Porque, né, esse irmão estava dizendo isso para mim hoje, pastor, está para acontecer uma situação e isso está me deixando ansioso. Eu falei, pois é, mas a sua ansiedade não vai pagar a sua conta. Não vai mudar nada. Você fala, eu sei, mas não dou conta, só de você me falar isso eu estresso mais ainda. Te entendo também. Te entendo também. Mas também não resolve. Então, precisamos de voltar para a fonte. Eu tenho ministrado no meu Instagram. Se você me segue, se você não segue, está perdoado. Segue lá, gente, Naor Pedrosa, com Z. Estou chegando em 200 mil seguidores. Glória a Deus, né? Se isso vale alguma coisa, não sei. Mas para mim o importante é poder falar o Evangelho para muita gente. E essa semana eu comecei a pregar sobre 6 crenças que Jesus ensinou em Mateus 6 para vencer a ansiedade. E amanhã eu vou continuar. Porque eu sei o tanto que isso é importante. Tanto que isso é fundamental. Tanto que isso afeta o seu casamento, suas finanças. É quando você sabe que é quando você está descansado que as ideias fluem. Que você pode ter direções. Deus, você não pode ouvir a voz de Deus se o seu espírito está tumultuado. Eu te dou um conselho, você está agitado, você tem que tomar uma decisão. Está agitado, não tome a decisão. Primeiro para, vá orar, deixa para amanhã. Nós somos o povo do amanhã. Amanhã eu sempre digo para os homens, não sai de casa de noite não, deixa para amanhã. Brigou com sua mulher, quer separar dela, vou embora, vai amanhã, vai hoje não. Ora um pouco mais. Não toma decisão com a cabeça quente não, vai te custar caro. Você não tem noção. O diabo, ele sabendo que você só funciona em paz, ele vai tentar de tudo para te estressar. Ele vai tentar de tudo para te deixar ansioso, preocupado, com insônia, pânico, depressão, medo. É por isso que, à medida que você avança no seu relacionamento, você ganha segurança. E essas coisas vão se dissipando. Mas preste atenção, Jesus, ele é o Senhor do sábado. Sábado é o 7º dia. Né? E é por isso que ele chega no mundo e você vai perceber que várias vezes ele fez questão de curar no sábado, só para passar uma mensagem para os fariseus que não queria que ele fizesse nada no sábado. E ele falou, mas vocês são hipócritas, porque no sábado você dá comida para o seu animal, você solta ele se ele estiver preso, e você não quer que eu cure um homem que vale mais do que um bicho, que está preso, pesado, angustiado no sábado. Ele falou, mas então eu vou dizer para vocês, eu sou o sábado. Agora, não é mais segunda, terça, ou quarta, ou quinta. Ele é o sábado, todo dia pode ser sábado. Porque sábado não é mais um dia. Não é um lugar, é uma pessoa. Quando você está nele, você tem descanso. Mas quando você sai dele, você sai do lugar da maneira que você foi programado para viver. O casamento, o trabalho, o dinheiro, a liderança, a saúde física, emocional, espiritual, tudo depende de você viver descansado. Tanto é verdade, porque se você está ansioso, se você está debaixo desse tipo de pressão, você vai afetar todas as coisas da sua vida. A ansiedade é a matéria-prima de todas as doenças psicossomáticas. Muitas vezes vira úlcera, vira outras coisas horrorosas. Você fica nervoso, briga, afeta o casamento, aí você não tem cabeça para trabalhar, perde, né? Você não tem estratégia, as coisas não vão. Então é necessário que você volte para esse estado. E hoje eu estou aqui para te ajudar a aprender a viver nesse descanso, aprender a viver nele. E não é um curso, e nem um ponto. Você não aprende e agora nunca mais vou ficar estressado. Não, todo dia tem estresse. Todo dia alguma ansiedade bate no nosso coração, mas a resposta é sempre a mesma. É por isso que é uma vida que nós vivemos nele.
Não é pesado, é uma escolha. Você pode viver sozinho, ou você pode viver com Deus. Adão resolveu viver sem Deus, e a Bíblia fala que ele foi viver agora do suor do seu rosto. Na Bíblia, suor é maldição. Deus não amaldiçoou o trabalho, Deus amaldiçoou o suor. O suor é o esforço humano, é o que o seu braço pode fazer, é o que você tem que resolver. Nessa conferência, né, eu escrevi esse livro para os homens, e eu fiz questão de todo o tempo no livro, o cuidado em cada capítulo, de não cobrar nada do homem, mas te ensinar que a sua responsabilidade masculina pode sim ser vivida sem fardo, e se transformar numa realização, e fazer de você alguém que sente valioso. Mulheres querem segurança, mas os homens querem afirmação. A dica está dada. Alguma coisa de bom seu marido tem, acredite em mim. E quando você perceber, elogia. É verdade. O homem, quando ele percebe que ele é valorizado, apoiado, isso ganha valor para ele. Tola é a mulher que destrói o seu marido, mas sábia é aquela que o abençoa. Você sabe, às vezes você é até melhor de negócio que o seu marido, mas a mulher tola vai falar na frente dos outros: meu marido não sabe nada de negócio. Isso é uma mulher tola, vai destruir sua casa. Mas a mulher sábia, que às vezes é até melhor que o marido dela, e eles estão discutindo alguma coisa, ela vai dar uma dica para ele: amor, estava aqui pensando, você já avaliou essa possibilidade assim? Essa parece interessante. Aí ele vai falar: parece que é boa mesmo. E aí você fica quieta. Aí ele vai fazer a sua opção e vai dar certo. Aí você vai falar: você é incrível, você é muito bom. Ah, pastor, é falsidade. Não é não, ele avaliou a sua opção. O líder não é aquele que não ouve, é aquele que ouve e escolhe. E a mulher sábia é aquele que dá a dica e aplaude a escolha dele, que foi a dela. Ó, gente, isso é só uma palhinha do que vai acontecer aqui em dezembro, hein? Aleluia. Meu Deus do céu. Nosso desejo não é que você venha para cá para ganhar mais fardo, não. Acho que tem homem que está falando: eu não vou não, esses camaradas vão bater em mim. Não vou não, eu vou te ajudar a tirar o fardo. Quanto você foi criado para produzir, sem fardos. E quanto mais você vive isso, mais relevância tem a vida, mais você quer viver. A depressão é também uma sensação de insignificância, de vazio, sim ou não? Mas quando você entende o propósito de Deus, a vida ganha cor, sabor, cheiro, vale a pena ser vivida. Isso vale para homem e para mulher. Deus não quer que você vive a vida descabelado com seus filhos, porque você não consegue. Ninguém consegue criar filho não, gente. É Deus que faz isso. Só Deus muda as pessoas, só Deus muda a gente, só Deus muda os filhos. Todo tempo eu me sinto incapaz. O que eu faço? Eu oro. Falo: Deus, eu não consigo, faz o Senhor. Quantas coisas não tem saída? Não é? Tem coisas que não tem jeito. Eu sempre digo: tem irmãos que chegam para mim apavorados, situações difíceis. Sabe aquelas coisas que não tem mais jeito? Eu falo: querido, o que não tem jeito está resolvido. Descansa. Entrega para o Deus que ressuscita os mortos. E quando não tiver saída, entrega para Ele. Lembra que também Moisés não tinha saída? E Deus abriu um caminho no mar para ele? Você nunca sabe o que Deus pode fazer. Não, o seu problema é que você fica assim: mas como? Como? Esse negócio de como é conversa de coach. Nós que cremos não perguntamos como, nós recebemos. E eu não quero saber como. Isso é um problema de Deus. O meu é só de receber. Aleluia. Muito chato alguém querer te dar um carro e falar: mas como que é que você vai comprar esse carro? Qual o dinheiro? Da onde? O que você tem a ver com isso? Recebe o carro. Oh Deus. É por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus
para você entrar lá, você tem que ser como criança, não infantil. Entende a diferença? Mas você tem que ter um coração como o dela, com o pai, puro. Ele falou, você acredita. Você não fica pensando em nada, avaliando, fazendo avaliações, você recebe. Deus quer que você divirta, que você viva a vida, mesmo no meio da luta. É possível sim, porque quando você tem um Deus do seu lado, você fala, quero ver o que Deus vai fazer. Agora eu quero ver. O diabo se levanta, ataca, apronta, faz e acontece. Aí você senta e fala, agora, Senhor, é a sua vez. O diabo já teve a dele, agora é a sua vez e eu vou descansar, vou sentar para assistir o que o Senhor vai fazer. Loucamente, com aparência de irresponsabilidade. Você já percebeu que parece que é irresponsável não se preocupar diante de um problema? Você tem a obrigação de perder o sono. Os irmãos vivem em luta. É uma guerra sem parar, quem que aguenta? Nessa hora o fuzil queima. Não, amanhã eu tenho uma benção, eu não vou dormir, vou vigiar a noite inteira. Isso não é fé. Para o diabo não me roubar. Que história é essa? E amanhã eu tenho uma benção, talvez amanhã você tenha aí uma entrevista de emprego, está ansioso, vai orar a noite inteira para o diabo não roubar. Não, senhora, você vai entregar para Deus e vai falar, Senhor, obrigado, porque tudo está feito, vou dormir, porque eu sei que amanhã a bênção já está decretada. E isso é batalha espiritual. É quando você crê na obra dele, na vitória dele, não no seu braço. É preciso que você pise na água antes que você ande sobre ela, que você deixe Deus mover na sua vida. O homem foi criado para viver dessa maneira, e esse é um princípio espiritual. Toda a obra de Deus em nós depende de nós aprendermos a descansar, desfrutar. Esse descanso que a Bíblia fala é o que estava lá em Hebreus no capítulo 13, quando Deus, você sabe, quando Deus livrou o povo dele, o povo de Israel da escravidão do Egito, e levou eles lá para Canaã, uma terra maravilhosa, que mana leite e mel, ele fez questão de mencionar que eles não teriam que fazer nada. E lembra que descansar não é não trabalhar, é trabalhar sem ansiedade. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Deuteronômio 6, 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que vocês não edificaram, casa cheia de tudo que é bom, casas que não enchestes. Quem gostaria de ganhar uma casa cheia de tudo que é bom, que você não construiu, está pronta? Isso aqui é uma coisa impressionante. Poços abertos que vocês não abriram, vinhais e olivais que vocês não plantaram. Esse é o mesmo princípio da obra de Cristo. Presta atenção aqui, deixa eu te dizer algo. Se Adão recebeu o jardim pronto, o povo de Israel recebeu uma nação pronta, por que você não acredita que a sua salvação também é completa? Adão, o jardim estava pronto. Para o povo de Israel, Canaã estava pronto. E para a sua salvação, tudo está pronto. Você acha que Deus deu faltando? Não. Quando Ele te deu a salvação, tudo que você precisa já estava dentro dela. Pastor, mas está faltando. Está faltando revelação. Não está faltando realmente, é que a gente não está vendo. Porque a fé tem o poder de chamar a existência o que está pronto, mas que eu não estou vendo. E essa é a graça da coisa. Graça de você andar com Deus e ver acontecer o que Deus já tinha feito. Tudo que você precisa para viver em abundância já foi providenciado. A salvação
é recebida. Como? Por esforço? Não. Eu tenho que fazer algo? Não. Como que você foi salvo? Você fez boas obras para ser salvo? Não. Você parou de pecar 100% para ser salvo? Também não. Você fez o que para ser salvo? Você creu e recebeu, sem merecer. Da mesma maneira, Deus quer te dar tudo que você precisa. Porque a sua ansiedade é o medo da incerteza das coisas que você precisa para viver ou para resolver. Aí você fica ansioso. Mas se Ele não te negou a maior bênção de todas, que é a salvação, por que Ele vai te negar coisas pequenas? Porque qualquer outra coisa é pequena. Vamos ser honestos. Você está perdendo sono aí. Eu sei que está assistindo também. Qual que é o... Vamos chegar logo no final da história. O que é o pior que pode te acontecer na sua cabeça? É você morrer, né? Acabou tudo, caiu a casa, o marido foi embora, pegou uma doença, sei lá, final da história, morreu. Está no céu. Ah, pastor, não fala isso, misericórdia. Mas é verdade. Eu não estou dizendo que vai acontecer, não vai, no nome de Jesus. Você vai viver todos os seus dias e não vai morrer doente. Diga amém. Outro dia o pastor contou um testemunho de uma irmã, já velha, e ela machucou a perna, estava mancando, estava sarando disso, e ela falou: pastor, eu estou velho, eu sei que não vou durar muito, mas doente eu não vou morrer. Vou sarar primeiro, depois eu vou. Ela está certa. Ninguém tem que morrer doente, com um aparelho de hospital apitando na sua cabeça. Eu creio que você é arrebatado. Mas se não for, vou partir saudável. De preferência, vou deitar para dormir e vou acordar lá no céu. Você tem coragem de orar por uma boa morte? Mas por que você não ora? Ou você acha que você não vai morrer? Um dia você vai morrer. Goiano não pode falar de morte, né? Não fala não que a gente morre. Morre não. Você não precisa ter medo da morte. A morte é um demônio. Já foi vencido. Você não vai encontrar a morte, sabia disso? Sabia que crente não morre? Crente dorme. Porque a Bíblia fala que quem está em Cristo passou da morte para a vida. Consegue entender isso? Quem está em Cristo passou da morte para a vida. Faz de conta que a morte é essa caixa de som aqui, ó. Ok? Você estava de cá, no pecado. Quando você foi salvo, você passou da morte. Aonde está a morte agora? Não vai encontrar mais. Você vai encontrar os anjos, você vai encontrar o céu aberto, você vai encontrar o favor de Deus. Você não precisa viver apavorado. Há esperança para você. Há um Deus, meu querido, olha no espelho. Olha a complexidade que você é. Olha quem te fez. Você acha que Deus te criou para te largar aí? Se o seu pai e a sua mãe, que te ama, daria a vida para te sustentar. Ontem, né, eu fui lá em Britânia, meu pai mora lá, e eu fui lá comemorar com meus irmãos 89 anos de vida. Ele vai fazer 90 ano que vem, mas vamos fazer festa de 89 também. E eu estava agradecendo ele, porque meu pai, às vezes a gente não tem oportunidades para agradecer. Quando eu era criança eu tinha alergia de leite, nada, não tinha nenhum leite que parava em mim. E era a única coisa que eu podia comer, só tinha um, que era caríssimo, de lata. Até hoje o leite de lata é caro, né? Dependendo do leite. E meu pai não tinha dinheiro, era pobre. E às vezes ele tinha que escolher, eu comia ele ou eu. E sempre comia eu. E eu tenho que agradecer. Filhos têm que aprender a ser grato. Quantas vezes, às vezes a gente reclama, mas o seu pai trouxe você até um ponto bom. Deu comida, deu casa, não é verdade? Por amor. Gratidão é uma coisa poderosa. Se você soubesse o tanto que gratidão é poderosa, você pararia de reclamar. E passaria a agradecer. Eu sou muito grato. Eu encontrei lá a filha do primeiro patrão do meu pai, levou ele para a fazenda, e eu era pequenininho, eu lembro disso, e que foi uma família que nos abençoou muito, e ela foi para a festa. Eu nunca mais tinha encontrado
40 anos. Eu me emocionei ao encontrar ela, porque eu falei, eu queria agradecer o seu pai. O pai dela morreu, mas ele não está aqui. Eu quero agradecer a sua família, por todo o bem que a sua família fez para o meu pai, que nos abençoou. Gratidão, gratidão. Eu te digo, agradeça as pessoas que te abençoam. Honre gente que te abençoa. Sou grato a Deus, sou grato às pessoas, sou grato ao meu pai. Somente pessoas que entenderam que não são, é que são gratos. Somente humildes podem agradecer, os arrogantes nunca agradecem. Porque eles são tão incríveis e maravilhosos, que qualquer coisa que você faz para ele é mais do que obrigação. Não é verdade? Está todo mundo te devendo. O arrogante sofre demais, porque ele é tão maravilhoso que tudo ofende ele. Mas a gratidão foi a oração mais poderosa de Jesus. Um dos maiores milagres de Jesus foi multiplicar pão. Um negócio que não cabe na física, pra você ter uma noção. Você não parte um pão e cria outra coisa. E essa oração foi uma gratidão. Pai, graças te dou. Plaque. Multidão comeu. Meu Deus do céu. Às vezes você quer ficar repreendendo demônio, o que falta é agradecer. Não sei nem porque eu estou falando isso não, mas Deus sabe. Agradeceu a pessoa que está do seu lado? Fala, para ser uma bênção na minha vida. Obrigado. Amém? Já te perdoei. Oh Senhor, como é bom que a gente não está sozinho, né, irmãos? Deus quer que você entenda isso. Então você recebeu de graça a salvação, Ele vai te dar tudo também do mesmo jeito, sem merecer. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sentar é descansar. A Bíblia está dizendo que Ele é o resplendor da glória e sustenta tudo na mão dEle. E depois de vencer e pagar os pecados, ressuscitou e sentou. Sabe por que Ele sentou? Porque Ele diz, está tudo suprido e resolvido. Está paga a dívida do pecado, está salvo e está resolvido tudo que vocês precisam. Sentou, descansou. Mas só que não é só Ele não. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com Ele. Aonde, gente? Com Ele. Nos ressuscitou. Isso é o mundo espiritual. Você não consegue perceber essa dimensão. Mas é assim que Deus te vê. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e fez o que com a gente? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso é uma posição. Ele está dizendo que a sua posição hoje no mundo espiritual é sentado em Cristo. Você não devia levantar. Sentado é uma posição descansada. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele fala, nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Todo dia alguém quer nos matar. Espadas, perseguições, fome, nudez, voragem do mar, todo tipo de problema. E ele vai relatando um monte de problemas. Aí ele para e fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você gosta de falar só essa parte. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas lembra desse versículo que começa antes. Quando você olhar a doença, boleto para pagar, a dívida, problema do casamento, problema com os filhos. Quando você tiver um monte de coisa diante de você, diga, olha para elas e fala, nossa, que tanto de coisa. Que direi, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Aí você vai descansar. Porque se Deus está do seu lado, se aquele que sustenta tudo
pela sua palavra, está do seu lado, não tem nada que pode te afetar. Fala para o Senhor: Senhor, me ajuda a crer nessa loucura. Não é? Ele é melhor que o seu pai. Se o seu pai pagou tudo e fez como o meu, que às vezes deixou de comer para me sustentar, você acha que Deus não vai fazer isso por você? Aquele que não negou o filho, entregou no seu lugar, vai te negar o quê? Vai negar pagar conta, vai negar comida, moradia, saúde? Não! Ele te deu coisas maiores, por que vai te negar menores? Esse é o argumento de Deus. Nós achamos que o descanso é a chave para vencer a ansiedade, mas na verdade ele deveria acontecer antes. Você não tem que descansar para vencer a ansiedade, você tem que descansar para não ficar ansioso. Primeiro você descansa. Se você ficar aí, ela não vai chegar. Quando ela quiser bater na porta, você fica sentado. Fala: Deus, não vou abrir mão. É interessante que a Bíblia, todo tempo, ela fala para a gente não temer. Se você ler a palavra de Deus, em vários lugares, Deus falou para Josué: não tenha medo, eu sou contigo, homem valente. Deus proferiu essa palavra para o povo de Israel, cada vez que eles enfrentavam os inimigos. Ele falou: não tenha medo, eu vou pelejar por vocês. Em vários lugares da Bíblia Deus fala isso. Mas é interessante que tem um momento na Bíblia que Deus fala para temer. Em todo o tempo ele fala: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Mas chega num lugar que ele fala: tema. Qual que é a única coisa que Deus fala para você temer? É o que está lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 1. Olha como o capítulo começa. Hebreus capítulo 4, verso 1. Coloca aí, por favor, irmão. Como é que a primeira palavrinha está lá? Eita, essa é a única coisa que Deus fala para você temer. Temer o quê? Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Que coisa! Olha, a Bíblia é categórica. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Por que aquele povo não entrou? Porque não creu, duvidaram de Deus. Deus é bom, Deus falou para eles: eu vou vencer o inimigo, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou levar para vocês um lugar onde tudo está preparado. Mas eles duvidaram. Todas as vezes que nós duvidamos da bondade de Deus, nós saímos do descanso. Você fica ansioso, estressado e angustiado no momento que você duvida: será que Deus vai mesmo me ajudar? E muitas vezes você fica pensando se Deus vai mesmo te ajudar, porque você não sabe se você merece. Estou impressionado, até vocês estão interessados no versículo. Olha para cá, não distraia. Não deixe nada te distrair. Não duvide do amor de Deus. Não duvide que Ele vai cuidar de você. Não duvide que Ele vai curar você, que Ele vai resolver o problema do seu casamento, que Ele vai resolver a sua dívida, que Ele vai resolver essa insônia, essa depressão. Pastor, mas pois eu tenho dificuldade. Fale isso com Deus: Senhor, eu tenho dificuldade de crer, me ajuda na minha fé pequena, ou na minha falta de fé. Porque no momento que você acredita, você fica em paz. Você não pode acreditar no garçom mais do que em Deus.
Porque você pede uma coca e não fica ansioso. Você fica lá, será que ele vai trazer? E se ele não trouxer? Meu Deus, acho que ele não vai trazer. Eu acho que eu não mereço. Nem pagando ele vai me dar. Não, você pede e descansa. E de repente chega, é ou não é? Eu te digo, Deus é mais fiel que o garçom. E Ele ama você. Você é filho, não vai esquecer de você. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Estarei com você todos os dias da sua vida. Ele está cuidando de nós. Você deve falar: Senhor, me ajuda a crer. Nos seus piores dias, creia na bondade de Deus. Creia. E você vai descansar. O que é o princípio do descanso? O princípio do descanso é o princípio da obra consumada. O que é isso? É como se eu dissesse para você: você vai casar, eu sou seu pai, e eu já garanti tudo até o final da vida. Ó, tá pronto aqui a casa, mobiliada, carro na garagem, supermercado é nosso, então não vai faltar comida. Sou o dono da energia e da água também. E sou o guarda. Vai divertir com a sua mulher. Sem ansiedade. Está tudo pronto e pago, até o fim. E é tão grande que você nunca vai dar conta de gastar. Nem dinheiro, nem fogo acaba. Você ia ficar ansioso? Não ia. Mas a obra consumada é Deus falando: tudo que você precisa, quando eu te salvei, eu providenciei. E ela está baseada no que Ele fez lá na cruz. Vamos enumerar rapidamente algumas coisas dessa obra consumada. Primeiro, lá na cruz, todos os seus pecados foram pagos para sempre. Você precisa viver consciente de perdão, não de culpa e condenação. Você está perdoado. Perdoado para sempre, de todos os seus pecados, passados, presente e futuro. Ah, pastor, eu não creio no futuro. Mas como não? Que dia que você acha que, quando Jesus te perdoou, não foi lá na cruz que Ele pagou? Você era nascido? Então todo que Ele te perdoou ainda ia acontecer? Por que agora não vale mais para frente? Parou agora? Não, você está perdoado. Eu não estou mandando você pecar. Eu nem acho que você quer isso. Se você nasceu de novo, você não quer isso. Pecado na sua vida é um escorregão. Porco que gosta de lama, ovelha não. Ovelha que escorrega na lama, mas não cai, não é a casa dela. Amém? No entanto, se você cair, está pago. Não fique aí desesperado. É muito importante, é muito angustiante viver o tempo todo com a sensação de erro. Não é verdade? Muito ruim. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe quando você erra, você aprontou e sua mãe falou: quando seu pai chegar, eu vou falar para ele o que você fez. Qual que é o seu sentimento? Que ele nunca chegue. É por isso que tem gente que corre de Deus. Mas eu te digo, deixa o papai chegar, porque já está pago. Isso é muito importante, isso é obra consumada. Segunda coisa, você foi justificado em Cristo, já recebeu esse dom, não vai receber depois de obedecer. O que significa ser justificado em Cristo? Significa que você foi aprovado por Deus nele. Ele avaliou Cristo, está tudo certo, está tudo pago, está aprovado, pode receber a bênção. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Cristo fez tudo certo, então você pode receber tudo. Você não precisa duvidar. Você crê que Deus pode fazer, mas às vezes você duvida se Ele quer. E você duvida se Ele quer porque você não sabe se merece. Porque não sabe se fez tudo certo, mas não fez, mas Cristo fez. E no dia que Ele te salvou, Ele te incluiu nele. Então o que Ele fez vale para você. A aprovação dele é a sua. Então porque Deus está feliz com Ele, está feliz com você. E porque vai abençoar Ele, vai abençoar você também. Isto é cristianismo, é obra consumada. Terceiro, você já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1. Você não vai ser, você já é abençoado. O que te falta é revelação. Uma criança pequena é herdeira de tudo que o pai dela tem, sim ou não? Mas enquanto ela não cresce, ela não pode dirigir o carro. É dela, mas não tem acesso.
que precisa acontecer? Crescer. Por isso você tem que crescer na fé. Porque você tem que ouvir para ganhar fé. Por isso que eu prego todo dia. Você devia fazer o devocional comigo. Para ganhar fé, e crescer, e crescer. À medida que você cresce, você acessa o que já é seu. Porque você já é uma pessoa abençoada. Você não pode ficar como aquela mulher que eu contei no culto passado do Spurgeon, que morreu pobre, porque era ignorante, não sabia ler, ganhou um testamento da patroa rica e colocou num quadro, achando que era alguma cartinha de amor. Era uma cartinha de amor, mas valia muito. Mas por ignorância morreu pobre, sendo rica. Quantas coisas já são nossas e por ignorância da fé não acessamos. Mas você já é abençoado. Diga, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Outra obra consumada que tira a angústia, uma vez salvo, salva eternamente. A obra de Deus não pode ser desfeita. Saiu uma pesquisa que foi feita no meio dos crentes. Qual era a pior heresia, na opinião deles, pregado por pastores? Sabe qual é? A votação, que a pior heresia que alguém já ouviu é, uma vez salvo, salvo eternamente. E aí a gente levantou a mão e falou, culpado, somos nós. Aí você fala, pastor, mas então não é melhor vocês avaliarem, porque tem muita gente falando. Pois é, porque você crê que a voz do povo é a voz de Deus. Mas não é. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, aquele povo que gritou, crucifica Jesus e solta Barrabás, estava certo. Era a maioria, mas não era a voz de Deus. Fique com a palavra. Uma vez salvo. Completa. Você não fica perdendo a salvação toda hora. E o pior, quem acha que perde, nem sabe que momento que perde. Teve um irmão que falou para nós, não, eu creio que pode perder, mas não perde. Falei, nossa, profundo. Como que é? Ele falou, não, eu creio assim que, eu creio que quando vai perder, Deus mata a gente. Os crentes é muito doido mesmo. Meu Deus do céu, já que vai perder, eu vou te matar para você não ir para o inferno. Que loucura. Meu Deus do céu. Aí você vive a vida angustiada. Você imagina se cada vez que você aprontasse alguma coisa, você fosse dormir pensando que seu pai ia te colocar na rua. Você ia ser um menino louco, uma moça enlouquecida. Se o seu pai não faz isso, por que Deus vai fazer? Deus não te salvou porque você era bobo, você era pecador e Ele te salvou. Agora você peca e Ele vai mandar embora? Você fala, mas como é que é isso? Eu não prestava e você me salvou. Agora eu erro e você manda eu embora? Não, você é filho, querido. Você é filha amada. Pastor, mesmo assim eu acredito. Então não perca. Mas dá trabalho. Pergunte para quem. Não pergunte, deixa ele para lá. É que às vezes eu gosto de pegar no pé. Eu falo, mas perde. Qual o pecado que faz perder? Ele já não sabe. E se sabe, não, eu acho que adultério perde. Mas uma vez que adulterou, perde? Não, uma vez não. Quantas vezes? Não. Onde é que está escrito a quantidade? Qual que é? Não tem na Bíblia. Gente, você tem que ler a Bíblia. Você não pode ouvir qualquer um falando na internet e achar que está tudo certo. E antes de você mandar versículo para nós, lembra que tem o Velho e o Novo Testamento. E esse texto aqui de Jó, está lá para trás. Do lado de cá tem o sangue derramado. Você tem que separar as coisas, não é? Para que você tenha segurança. Outra verdade da obra consumada: a prosperidade é uma obra consumada, mesmo que você não vê. Você não vê a salvação, você creu, não é? A sua prosperidade é a mesma coisa. O irmão fala, pastor, mas a minha carteira está vazia. Mas não muda o fato. Ele sendo rico, você fez pobre, por amor a nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Você é próspero e abençoado. Tudo bem.
A sua condição pode não estar boa agora, mas isso não muda o fato. À medida que você crê, a condição muda, porque você é abençoado. Para de se amaldiçoar, para de dizer que você não é. Não, levante a sua mão e declare: eu sou abençoado, sou próspero, porque a Bíblia diz e eu fico com ela. E por fim, olha outra obra. Eu poderia continuar a lista, vou parar aqui nessa última. A Bíblia fala que Jesus carregou na cruz todas as suas doenças, todas as suas enfermidades. Você é curado. A doença pode estar aí, é um fato, mas a verdade é que ele levou na cruz. Fique com a verdade, que o fato vai sair. Olha, Deus te deu saúde, salvação eterna, prosperidade, não é? Te garantiu, se fez filho, justificou, perdoou. Veja que quando você crê nessa obra, a ansiedade passa. O que nos falta às vezes é meditar nela todo dia e lembrar ela todo dia. Eu faço live todo dia para lembrar todo dia as verdades que me sustentam. Faço para mim, em primeiro lugar, não te nego. E deixo os outros ouvir. Porque eu sou como você, preciso ser alimentado diariamente. Na minha fé, eu dependo dela. Deus descansou, e você está convidado a descansar com Ele também. Nós cremos que tudo está nas mãos de Deus. Nada escapa, nada. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Que coisa, Jesus foi morto lá atrás. Deus está fora do tempo. Einstein diz que se pudesse criar uma máquina para o homem viajar na velocidade da luz, e você viajasse nela, quando você voltasse, você ia estar da mesma idade e as pessoas já estariam velhas, porque você ia estar fora da escala do tempo. Não é possível, mas Deus está fora. Sabe como que é? Deus pega é como se Deus estivesse olhando a sua vida de fora. Você está aqui como se fosse uma bola, aí Ele vê você nascendo, aí Ele gira, vê o final, estabelece, fala: está aqui, meu filho, está salvo, abençoado. Estou vendo ele sentado no trono, governando no milênio e na eternidade. Ponto, está decidido. Aí ele volta, aperta o botãozinho e fala: começa. Mas ele já viu o fim. Deus já viu e determinou o fim da sua história, quando nenhum dos seus dias ainda existia. A Bíblia diz no Salmo 139, quando nenhum dos meus dias existia, Ele já tinha escrito e determinado, e Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele já viu o seu fim e já o abençoou. E eu te digo hoje: veja o seu fim, goste dele e vá para lá, porque o seu fim é sucesso. Deus já determinou, Deus já estabeleceu. O problema é que às vezes você não está vendo. Na ótica de Deus, quando Ele decidiu fazer tudo, Ele já determinou que tudo estivesse pronto. Quando nós dizemos que Deus é o nosso descanso, nós entramos nessa esfera espiritual, fora do tempo, e percebemos todas as coisas. Lá no jardim do Getsêmani, em João 17:4, Ele fala: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Mas ele não tinha morrido ainda, mas é porque Jesus vivia nessa esfera da obra consumada. Ele sabia que Deus já tinha feito todas as coisas. Portanto, a obra de Deus não é algo que vai acontecer, é algo que já está feito. Você precisa apenas crer, e nesse momento a ansiedade vai embora. Olha o que diz, preste atenção. Você lembra do Salmo 23? Salmo 23, verso 1. Chama o irmão do teclado para mim. O Senhor é meu pastor. Coloca aí para mim, Salmo 23, irmão, verso 1, por favor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Mas preste atenção na sequência. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Veja, Ele é o seu pastor e não vai faltar nada. Olha para cá. Mas você só vai crer nisso quando você for para as águas de descanso. Por que Ele te leva para descansar? Porque se Ele não te descansar, você não crê que está suprido. Porque o descanso é a prova da fé. Quem creu, descansou e viu o suprimento.
mas quem está ansioso não consegue ver, não consegue crer. A mesma coisa acontece no Salmo 91. Olha o que diz o Salmo 91, verso 1. Coloca para mim, Salmo 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, quem descansa vê a proteção. Quem descansa vê o suprimento. Mas quem está ansioso e não está crendo, não está vendo. O que Deus quer é que você creia, para que você veja. Muitos não conseguem crer, ficam lutando, ficam tentando todas as coisas. Isaías capítulo 30, verso 15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Olha só que lindo. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas aquele povo não quis, mas nós queremos. É nesse momento que eu entrego tudo, que eu descanso. Preste atenção, vou te falar uma coisa muito séria. Lá em Mateus capítulo 12, verso 43, Jesus diz que quando um demônio é expulso de uma pessoa, coloca aí para os irmãos lerem, Mateus 12, 43. Quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando um lugar para descansar, mas não acha. Aí ele tenta voltar, trazer com ele outros 7 espíritos piores. O estilo de vida do diabo é uma vida sem descanso, perturbada. E é por isso que ele quer que você também não descanse. Quem vive estressado, angustiado, está vivendo uma vida, um estilo de vida demoníaco. Não é a vontade de Deus. O diabo está te atacando, falando coisas na sua cabeça, dizendo que não vai dar certo, que o negócio vai piorar, que você vai morrer da doença da sua família. Mas você está nessa família agora, que essa família não tem maldição. A família do seu sobrenome é só o sobrenome. Continue amando, honrando e abençoando a vida deles, mas agora você nasceu de novo. Na família de Deus não tem maldição, nem de morte, nem de miséria, nem de enfermidade. E se o diabo está te atacando com isso, rejeite. Fique na posição de sentado, não saia daí. Apenas proclame fé. Quanto tempo precisar. Na Bíblia tem uma história interessante, que a Bíblia fala que ia ter uma guerra constante contra Amaleque. Amaleque era um dos inimigos de Israel, e significa dor, perturbação, no original hebraico. E eles atacaram Israel, e eles atacaram num lugar, na Bíblia nada é por acaso, a Bíblia não é um livro de historinha, é de revelação. Amaleque é um inimigo, é o diabo, significa dor, perturbação, e ele atacou Israel. Sabe aonde? Numa cidade chamada Refidim. Sabe o que significa Refidim em hebraico? Descanso. O diabo sempre vai te atacar para te tirar do descanso. E a Bíblia diz que haveria guerra entre Israel e Amaleque todo o tempo. O diabo vai tentar te atacar todo o tempo. De quê? Tirar você do descanso. Como que eles venceram? A Bíblia fala que Moisés ficou no monte orando e Josué desceu para lutar. Quando Moisés parava de orar e abaixava a mão, eles perdiam a guerra. Quando ele levantava a mão, eles ganhavam a guerra. Existe uma guerra contra a depressão, a ansiedade, o estresse, que o diabo quer te tirar do lugar onde a sua vida dá certo, o descanso, a fé. E essa guerra não vai parar. Como que eu venço? Orando e entregando para Deus tudo que está produzindo ansiedade em mim. Eu venço quando o diabo me ataca, eu levanto a mão e falo: Senhor, Tu és a minha justiça. Eu estou justificado em Cristo, perdoado, sou filho amado, sou homem da aliança. O Senhor descansou e me colocou sentado contigo. Eu creio que tudo já está pronto e suprido.
O suprimento para eu pagar essa dívida já está liberado no céu. O suprimento da cura já foi conquistado na cruz. Meu erro e meu pecado já está pago. Essa situação já está resolvida lá na cruz. Está consumado, está suprido. Eu não estou vendo ainda, mas eu estou crendo. Me ajuda. Pastor, como que é essa coisa de esforçar para descansar? Você ora uma vez, não adiantou, ora de novo, ora outra vez, ora mais uma. O esforço é uma insistência diante de Deus. Jesus orou 3 vezes, Paulo também, mas não orou 3 na Bíblia é uma ação completa, orou até o fim. Outro dia eu estava vivendo uma situação que eu estava ficando ansioso, e eu jejuei 21 dias por isso. Mas não, mesmo assim eu não tinha visto a situação, não sabia como resolver, e continuei orando, todos os dias. Eu orava, melhorava, mas depois voltava. Aí eu orava de novo, melhorava, aí voltava. Eu estava fazendo o quê? Esforçando para entregar. Não é esforçando para resolver, entende a diferença? Esforçando para entregar para quem pode resolver. Aí Deus falou para mim, eu senti uma direção: ora abençoando a pessoa que está envolvida nisso. Comece a abençoar a família dela, o casamento. Deus me deu uma direção: para de orar pelo problema e abençoa a pessoa. Foi uma direção. Nesse caminho de voltar para Deus, Ele me deu uma direção. E quando eu fiz isso, eu me lembro como hoje, de repente eu senti uma paz tão grande. Falei, ufa, descansei, está resolvido. Falei, minha mulher, está resolvido isso aí. Um outro irmão que estava envolvido me ligou, falei, não, está tudo certo. Como assim? Deus já me falou, eu descansei. Acabou, zerou. No outro dia, eu fui lá, estava resolvido. Eu nem sei explicar, mas é assim que é. O problema é que você para. Você ora uma vez e para. Não é que Deus está te pirraçando, é que entre o céu e a terra e a resposta de Deus tem muita coisa que a gente não sabe. Deus só quer que você permaneça na posição de fé. A posição de descanso é uma posição de fé. Eu entrego, insisto com Ele. Enquanto eu vou fazendo isso, Ele vai me guiando. Pastor, mas eu não sei como é que ora. Fala isso para Ele também. Eu não sei ouvir. Fala também para Ele. Não sei ouvir, não sei orar, não sei como é que é. Não tem curso. Pai e filho conversa. E Ele vai te ensinar. Ele vai te conduzir. E você vai construir uma história com Ele. De tudo, coisas pequenas e grandes. Ele quer te ensinar nessa guerra contra Amaleque. O Senhor é o vencedor, querido. 1 Reis, capítulo 5, verso 4. A Bíblia diz, porém a mim, o Senhor meu Deus, isso é Salomão falando, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo, teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa no meu nome. Deus tem para você a bênção de Salomão. Salomão foi um homem abençoado, porque Davi venceu todos os inimigos. Tinha inimigo, mas estava subjugado. Então Salomão não precisou guerrear, e por isso ele construiu a casa de Deus, o templo naquela época. A bênção de Salomão é a bênção do descanso. Jesus é o seu Davi. Lá na cruz ele venceu a morte, a miséria, a enfermidade, a depressão. Ele venceu todos os seus inimigos. Eles estão aí, mas estão subjugados. E porque se você crê, você vai poder viver, edificar. Porque o seu Davi já venceu. Salomão, em hebraico é Shalomon, da onde vem a raiz de Shalom, paz. Ele é o homem do descanso. E você é a mulher do descanso, o homem do descanso. Deus já venceu por você. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Jesus falou uma palavra
Queria pedir que os pastores, líderes, discipuladores fizessem uma grande corrente aqui. Nós vamos orar agora. Pastor Semi, sobe aqui, por favor. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28. Chega mais aqui para o meio, pastores. Pode vir, você que é discipulador, líder de célula, vem aqui ajudar a orar também. Olha o que Jesus falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados, preste atenção, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, descanso, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deixa eu te falar uma coisa. O que é o jugo? É a vontade de Deus. Cada vez que você prega, que eu prego, que um pregador prega, ele prega para quê? Olha para cá, para anunciar a vontade de Deus, sim ou não? Então, se ao ouvir uma pregação da vontade de Deus para a sua vida, isso se tornar um fardo, então não é fardo de Cristo, porque o fardo dele é leve. A vontade dele tira o peso, não coloca peso. É por isso que cada domingo eu prego para tirar o peso, não para aumentar o peso. A palavra de Deus diz: vem a mim quem está cansado, e eu vos aliviarei. No original grego é: eu vou te levar para dentro do descanso, porque você não consegue ir, mas Ele te leva. Até para descansar é Ele que faz, o que você não consegue fazer. Não se condene porque você não consegue. Pastor, eu sou muito ansiosa, sou estressada, sou nervosa, eu sou agitada, eu tenho não sei o que, TDAH. Junta tudo que você quiser, Ele é maior do que tudo. Deixa Ele descansar você. Essa é a vontade dEle. Hoje a minha oração é essa. Se você entrou aqui, você está carregando algum tipo de peso, de ansiedade, eu sei que às vezes você pode ficar com vergonha, constrangido, tudo bem, não precisa vir, mas todo mundo faz, todo mundo sente isso. Eu passo por isso. Agora há pouco, antes de pregar, estava chorando a presença de Deus por você, porque eu vivi muitas noites em claro, até aprender a lidar. E todo dia eu tenho que lidar do mesmo jeito que você. Eu apenas estou andando com Deus há mais tempo que você, mas não sou diferente de você. Mas eu sei, e às vezes eu penso que Deus permitiu o meu caminho para que eu tivesse compaixão e entendesse as pessoas também. Eu sei o tanto que é ruim passar desespero, noites acordadas, lutas, pânicos, ansiedade, medos. Mas eu digo para você: Deus me livrou de todas elas, e vai livrar você também. Se você não dá conta, não tem problema, Ele vai fazer isso por você. Talvez cada um aqui por uma razão, você também que está assistindo a gente, eu vou orar por você também. Se você entrou aqui e alguma coisa está angustiando a sua alma, está pesado, eu gostaria que nós orássemos por você, pastores, obreiros, nós vamos orar por você. O pastor sempre vai orar aqui no microfone também. Saia do seu lugar. Se você tem liberdade, nós estamos em família, nós queremos orar por você. Não precisa ser uma oração longa, mas nós vamos impor as mãos, e nós vamos declarar que toda cadeia, de toda ansiedade, não parem no corredor. Os pastores me ajudem, não deixa parar no corredor, vai para os lados, vai andando para os lados aqui, para que todo mundo possa receber a oração. Venha receber a oração. Deixa Deus quebrar o jugo da ansiedade, do estresse no seu coração. Vamos orar. Os demais irmãos, estendo as mãos para cá, abençoe a vida desses queridos. Vai orando. Aleluia. Lança sobre ele, meu irmão, toda ansiedade. Lança sobre ele todo medo, e recebe dele